Estamos de volta no WW especial sobre o confronto, o conflito em Israel. E a jornalista da CNN Internacional, Clarissa Ward, presenciou de perto um ataque de grupos terroristas próximo da faixa de Gaza. Para se proteger, ela teve que se jogar no chão no momento em que fazia uma transmissão ao vivo. Vamos ver com a tradução da Nathalie Grau. Nós viemos para esse lugar porque aqui era o ground zero, digamos assim, para toda essa operação. Esse foi o primeiro lugar onde houve a violação da fronteira, da barreira, e eles basicamente dirigiram, passando rapidamente. Eu estou segurando aqui uma parte de, enfim, artilharia pesada que foi utilizada. Acho que a gente pode levantar agora. Para onde a gente vai? Eu quero só saber. Tá bom. Bem, então agora eu posso mostrar para vocês. Aqui é por onde os militantes passaram, abrindo fogo em todos esses veículos aqui. Tem um carrinho de bebê ali atrás. Ali, na distância, a gente consegue ver que houve alguns ataques ali na região de Gaza. Ou essa é a fumaça dos foguetes, do lançamento dos foguetes. Desculpem, é um pouco confuso depois de ter, nos abrigado ali, deitados no chão. Mas, enfim, uma série de vítimas aqui na região. Provavelmente a gente consegue ver já a escala dos danos sobre esses carros. Muitos até explodiram com a força da artilharia, da munição. E aí, um caminhão que estava carregando esses combatentes do Hamas, cuidado aí, a gente consegue ver alguns buracos de bala que estavam na caminhonete. Eles pararam o carro e aí passaram a atirar. E essa foi a forma como muitos reféns foram levados. Hussein, dá para a gente prever um desfecho? Talvez até, quem sabe, uma retomada, uma negociação pela paz, retomada de territórios, criação do Estado palestino. O que dá para apostar ou está tudo muito nebuloso ainda? Olha, Caio, eu queria e gostaria muito de ser otimista. Sempre acreditei na paz como único meio e caminho possível para a solução desse contencioso que já perdura há quase 8 décadas. Mas eu não consigo vislumbrar no momento uma possibilidade concreta e real para sair dessa inércia, porque é preciso encontrar homens dispostos e corajosos para fazerem as concessões necessárias e uma liderança de um lado e de outro para sentarem de forma franca e aberta e assumirem um risco para isso. O que eu posso dizer é que talvez um caminho que poderia encurtar o sofrimento dos dois lados é que, apesar da legitimidade que Israel tem de empregar a força em resposta aos atos e o método terrorista empregado nessa operação impetrada pelo Hamas, eu entendo que existe a vida de reféns e esses reféns têm famílias também. E essas famílias não querem ver esses reféns mortos, assim como muitos em Gaza civis não querem ver seus entes queridos mortos. Talvez se houvesse um comedimento na forma como calcular essa resposta e, ao mesmo tempo, procurar os países vizinhos como o Egito, como, de repente, explorar a boa relação com a Arábia Saudita, explorar relação com o Bahrein, Emirados, via Catar, talvez eles serão capazes de pressionar o Hamas a efetuar concessões e iniciar uma troca de presos, refém por presos, e talvez faria uma mistura mais balanceada entre o que pode ser usado em termos de emprego de força e quais
qual é o caminho adequado para fazer essa negociação. Não se trata aí de encorajar o Hamas a fazer ações futuras nessa direção. Queria talvez adotar o caminho da temperança para criar um espaço para etapas posteriores, porque esse modelo securitário proposto pelo Netanyahu não vai funcionar. Para concluir, Caio, em 1 minuto, existem 2 formas de olhar para esse problema. Uma forma conveniente para Israel, outra forma conveniente para o lado palestino, o lado árabe. A forma conveniente para Israel no momento, ou para o Netanyahu especificamente, é olhar para esse fato como um fato isolado, como se ele não tivesse sido conectado com nada concernente ao processo de imobilismo do processo de paz, como se isso não tivesse conectado ao processo de expansão de assentamentos ilegais, como processo de anexação, como processo de desapropriação de terras palestinas. Isso é conveniente olhar só para esse ponto como um ponto singular. Agora, o lado palestino não quer olhar para esse problema como esse ataque em específico do Hamas como um ponto singular. Ele quer olhar para esse problema como um problema que faz parte de um arcabouço maior, que isso é uma consequência de um processo de opressão, de ocupação, de colonialismo, de prisões arbitrárias, de violações de direitos fundamentais, consequentemente, de expansão ilegal de assentamentos e da tentativa de desapropriação de casas de palestinos em Jerusalém Oriental. Então, aí depende, um lado quer olhar de forma conveniente, circunstancial, singular para um episódio no momento, e o outro lado quer olhar como um momento sistêmico. Então, o ponto central é que temos o sofrimento humano no meio. Então, eu acho que é preciso usar muito o equilíbrio e a temperança no momento para olhar para esse problema. Lorival, só para finalizar, bem brevemente, o que a gente deve observar amanhã, por exemplo? Quais as próximas etapas, a imediata? Se o Hezbollah vai atacar e se o Netanyahu vai dar a ordem da incursão terrestre. Acho que amanhã é um dia crucial para o destino desse conflito. Sim, se o Hezbollah vai entrar pelo norte, né? E se provavelmente disparar foguetes. Sim. Uma incursão terrestre pelo Hezbollah neste momento não é viável porque Israel está em estado de alerta. O Caio. Tá. Oi. Uma coisa muito importante, a lógica que governa o contencioso entre Israel e Hamas não guarda simetria entre a lógica que governa o embate entre Israel e Hezbollah. São 2 tabuleiros com lógicas muito distintas. O grau de racionalidade que governa a confrontação entre Israel e Hezbollah, ela é muito mais sofisticada, muito mais complexa e muito mais cheia de nuances. Então, na minha percepção, nem o Hezbollah e nem o Israel têm o desejo ou vontade de um engajamento militar no momento. Hussein, infelizmente eu preciso encerrar, que nosso tempo acabou. Eu te agradeço muito, viu, Hussein, pela sua participação. Deixa eu só dar uma última notícia triste, né, que o primo do brasileiro Hanani Glazer, que estava desaparecido após o Hamas atacar uma rave em Israel, confirmou aqui para o nosso time que ele, infelizmente, foi encontrado morto. O Glazer estava em uma festa próxima à faixa de Gaza quando ela foi invadida por terroristas que cercaram o local e lançaram granadas e dispararam contra os presentes. Mais de 260 pessoas morreram em decorrência desse ataque. Infelizmente, a confirmação de que uma dessas 260 pessoas, mais de 260, é o brasileiro, infelizmente. Bom, gente, agradeço muito todos, o Daniel Hitchner em Brasília, nosso diretor, o Hussein Kaluch, lá de Boston, nos jogou muita luz aqui, Thais Herédia, minha querida amiga, e o Lorival. Muito obrigado, viu, a todos, de coração mesmo, que ajudaram aí a preparar, foi um trabalho de equipe especial aqui hoje, muita conversa entre nós, o nosso time
para entregar esse produto para vocês. E o pessoal do Switch, é claro. WW fica aqui, agora você fica com o grande debate que continua tratando da guerra entre Israel e o Hamas. Boa noite.